Que bom que você está aqui. Que bom que podemos nos encontrar mais uma vez no meio da semana, neste primeiro dia do mês, para juntos meditarmos na Palavra de Deus, juntos podermos colocar a nossa mente, o nosso coração em sintonia com o Senhor. Especialmente neste mês em que celebramos o Natal. Vamos inclusive meditar sobre os louvores de Natal, sobre aquelas personagens que, de maneira extasiada, celebraram a chegada do nosso Salvador ao mundo. Eu quero convidar você a pensarmos juntos sobre isso. Eu quero lembrar neste mês algumas atividades que necessitam da nossa intercessão. Quero lembrar agora que na próxima sexta-feira o Jan vai realizar a sua última atividade deste mês conjuntamente aqui na igreja, aqui na IBP. No dia 4 no sábado ainda temos a classe de preparação para o batismos e no dia 5 pela manhã, o último encontro também da Escola da Caminhada neste ano, com a mesa redonda. No dia 5 também, mas à noite às 18 horas, vamos celebrar ceia e os batismos. Quero convidar você de maneira especial a orar por estes novos irmãos que farão parte da nossa igreja através do batismo. Lembrar também que no outro domingo, dia 12, teremos o nosso Day Camping. A igreja não estará fechada, ela vai se reunir ali no acampamento da ABECAR em Mogi das Cruzes. Também lembrar que no dia 19 nós teremos a celebração de Natal e no dia 19 nós vamos iniciar às 19 horas. Então, excepcionalmente, dia 19 de dezembro, às 19 horas, a celebração de Natal com a cantata, a peça, aquele culto celebrativo. Lembrar que o nosso coral tem se reunido às terças-feiras para os seus ensaios, está ficando muito bonito, muito bonita a cantata que será realizada naquele dia. Também, a partir do dia 20 até o final de janeiro, nós teremos os encontros dominicais sempre às 18 horas, o único culto do domingo. Quero que você ore por isso, peça a Deus por isso. Esse tempo em que vamos celebrar o Natal, também muitos irmãos deverão tirar um tempo de descanso, entre dezembro e janeiro, viajar, passear e pedirmos a Deus os seus cuidados sobre a vida destas famílias que terão este tempo distantes de nós. Que Deus os abençoe, os leve e traga em paz para o nosso convívio. Também que cada um de nós, saiba aproveitar este tempo de férias escolares, férias do trabalho, de celebração com sabedoria, fazendo isso na presença do Senhor, de tal maneira que não somente sejamos abençoados com isso, mas também o nome do Senhor seja glorificado. Vamos orar mais uma vez. Quero te convidar a fechar os teus olhos e pedirmos por este tempo. Deus querido, te agradecemos o grande privilégio de nos reunirmos desta maneira remota, de podermos falar com nossos irmãos, de podermos nos unir na Tua presença. Ó Deus, tantas atividades na vida da Tua igreja. Nós te pedimos, ó Deus, a Tua sabedoria, a Tua unção, a Tua presença conosco, ó Deus, em cada atividade que vamos realizar, porque o nosso desejo, o nosso grande anseio é glorificar o Teu nome com tudo que temos e somos. Ó Deus querido, vem estar em nosso meio. Visita agora nesta hora, ó Deus, aqueles que estão entristecidos, estão passando por provações, estão com dúvidas em seu coração. Ó Deus querido, que Teu Santo Espírito venha ministrar a Tua paz, venha ministrar direção na vida deles, venha ministrar vitória, ó Deus, sobre todas as fraquezas, as lutas que estão enfrentando, ó Deus. Que este neném que veio ao mundo se manifeste como o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, na vida destes nossos irmãos. Nós desde já te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor vai fazer. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus.
Prepara o seu coração, descanse a tua alma nesta hora. Antes de tudo, peça a Deus que lhe dê tranquilidade para que a palavra de Deus, essa meditação, venha fazer sentido, venha dar direção, venha manifestar-se de maneira poderosa na sua vida. Vamos à meditação. Um filho na velhice. Durante o governo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote foi designado para servir no grupo de Abias. Seu nome era Zacarias e sua mulher era descendente de Arão. O nome dela era Isabel. O casal vivia honestamente, sempre obedecendo de coração aos mandamentos. Era gente de consciência tranquila diante de Deus. Entretanto, não tinham filhos, porque Isabel não engravidava e agora eles já eram idosos. Aconteceu que Zacarias estava cumprindo seus deveres sacerdotais na presença de Deus no turno que lhe correspondia, quando chegou a sua vez de entrar no santuário e queimar incenso. O povo estava reunido e orava do lado de fora do templo, na hora da oferta do incenso. De repente, um anjo de Deus apareceu do lado direito do altar. Zacarias ficou paralisado de medo, mas o anjo o tranquilizou. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, terá um filho. O nome dele será João. Você irá comemorar e pular de alegria, não apenas você, pois o nascimento dele irá alegrar muita gente. Ele será grande na presença de Deus. Ele não poderá beber vinho nem cerveja, mas será cheio do Espírito Santo desde o momento em que sair do ventre materno. Ele conduzirá muitos filhos e filhas de Israel de volta para Deus. Cheio do poder como Elias, ele anunciará o reino de Deus e reacenderá o amor dos pais pelos filhos, despertando fé nos corações mais fechados. Ele preparará o povo para Deus. Zacarias disse ao anjo: Como posso acreditar nisso? Já estou velho e minha esposa também é uma mulher de idade. Mas o anjo respondeu: Sou Gabriel e vivo na presença de Deus. Fui enviado especialmente para trazer esta boa notícia. Mas por não ter acreditado, você ficará mudo até o dia do nascimento do seu filho. Tudo irá acontecer exatamente no tempo certo, no tempo de Deus. Enquanto isso, o povo que esperava por Zacarias já estava preocupado e se perguntava por que tanta demora no santuário. Mas quando saiu, Zacarias não conseguiu falar. Então todos entenderam que ele tivera uma visão. Como não conseguia falar nada, teve de usar gestos e sinais para se comunicar. Depois de encerrar seu turno, Zacarias voltou para casa. Não muito tempo depois disso, Isabel engravidou. E durante 5 meses ela não saía de casa, curtindo a gravidez. Ficava sempre pensando: como pode o Senhor ter me abençoado tanto? Ele olhou para mim. Não serei mais humilhada. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do verso 39 ao 45. Nós estaremos meditando durante o mês de dezembro sobre os louvores de Natal, sobre algumas personagens que exaltaram a Deus por conta daquele acontecimento há quase 2000 anos atrás, que trouxe ao mundo Jesus para assumir a forma humana, para que pudesse cumprir o propósito de Deus em salvar o mundo. Eu quero convidar você então a abrir sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 1, dos versos 39 a 45, que diz assim: Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos mais uma vez o privilégio de estarmos na tua presença, de nos unirmos, ó Deus, neste tempo, especialmente em oração, pedindo que o teu Santo Espírito traga ao nosso coração e revele ao nosso coração o exato sentido do Natal e que os nossos lábios também se unam a estas personagens, ó Deus, exaltando o teu nome por tão grande amor por nós. É a nossa oração no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Natal é um tempo de celebração. As ruas ficam mais festivas, nós decoramos nossas casas, nós ficamos mais alegres, mais propensos a, inclusive, sermos mais solidários. O Natal é um tempo em que nós celebramos especialmente a bênção de Deus. É um tempo em que celebramos o fato de que chegou o tempo de Deus nos abençoar. O apóstolo Paulo chama este tempo de a plenitude dos tempos, quando tudo convergiu para que Jesus viesse ao mundo. É por isso que o Evangelho é uma boa notícia. É a boa notícia de que Deus finalmente cumpriu o seu plano, o seu propósito de salvar o mundo, e Ele o fez através de Jesus Cristo, seu Filho. É por isso que, se você prestar atenção na sua Bíblia, lá no verso 28 deste capítulo 1, diz que o anjo aproximou-se de Maria e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Que é a mesma saudação que Isabel faz a Maria no verso 43, quando diz: Por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Estamos envolvidos num ambiente de bênçãos, onde todos são abençoados, onde todos se sentem abençoados. Isabel trata tanto a Maria quanto a seu filho como bênçãos. É por isso que ela diz: Bendita é você, agraciada é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. E hoje eu gostaria de meditar muito simplesmente a respeito de por que Isabel diz que Maria é abençoada e por que Isabel diz que o filho de Maria é abençoado. É importante pensar de que Deus está providenciando o cumprimento dos seus planos de salvar a humanidade. É assim que no verso 30, o anjo diz a Maria: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Maria é abençoada porque é alvo da graça de Deus. Maria era mais uma jovem entre milhares de jovens que existiam ali na Judéia, e ela foi escolhida por Deus. Nós aprendemos que Maria não foi escolhida porque tivesse mais méritos, mais valor do que outras moças, mas porque aprouve a Deus agraciá-la, aprouve a Deus envolvê-la com a sua graça. E quando nós olhamos alguém que foi envolvido pela graça de Deus, que foi alvo da graça de Deus, podemos dizer assim: você é abençoado. Nós sabemos por experiência própria que fomos profundamente, imensamente abençoados quando a graça de Deus resolveu nos envolver. Maria é uma pessoa abençoada porque a graça de Deus foi envolvida pela graça de Deus, mas também porque passou a ter uma missão. Ela foi escolhida para uma missão. É por isso que o anjo lhe diz: Olha, Maria, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus.
Você foi escolhida para ser um instrumento de Deus. E isto é um grande privilégio, podermos participar da obra de Deus e Ele nos convocar para isso. Como eu disse, dentre as milhares de moças que deveriam haver naquela região, Maria foi escolhida. E isso é uma bênção especial de Deus. Ela foi escolhida, como diz o verso 43, quando Isabel a saúda, dizendo assim: por que eu, Isabel, sou tão agraciada ao ponto de visitar a mãe do meu Salvador? Maria é aquela que vai ficar conhecida para todo o tempo, para todo sempre, como a mãe do Salvador, a mãe do Senhor. Que tamanho privilégio poder ser envolvida pela graça de Deus, receber uma missão da parte de Deus e ser privilegiada com este título de a mãe do meu Senhor, a mãe do Salvador. Por fim, é possível entender que Maria é abençoada porque creu. Que tremenda bênção é a fé! A gente conhece hoje pessoas que têm bastante evidência e que dizem assim: eu gostaria muito de crer, mas eu não consigo crer como vocês. Eu admiro quem crê, quem tem fé. E meus irmãos, a fé é uma grande bênção que recebemos da parte de Deus. O verso 45 diz que feliz, Isabel falando a Maria, feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. E o que o Senhor lhe disse foi exatamente as palavras dos versos 34 a 36. Quando o anjo fala com Maria, dizendo: olha, Maria, você dará à luz a um filho e ele será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então o verso 34 diz: perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Ora, Maria creu nestas palavras, ela creu neste anjo que num primeiro instante ela teve uma dúvida, ela ficou perplexa com a saudação do anjo, mas ela creu que era este enviado do Senhor. É ela que crê nas palavras do anjo quando explica como é que você vai ser mãe sendo virgem, como ela mesma avisa. Maria creu nos planos de Deus, planos que na mente humana não fazem sentido, que na mente humana contradizem a razão, a sua lógica, mas Maria creu também no poder de Deus. Virá o Espírito Santo e com a sua sombra virá sobre você e você ficará grávida, você dará um filho do Altíssimo. O seu filho terá todas estas qualidades que o anjo diz, esses títulos, porque ele realizará esta grande obra. Maria foi profundamente abençoada. E não é à toa que este cântico de Isabel, ao dizer bendita é você entre as mulheres, você é uma pessoa abençoada, porque foi alvo da graça de Deus, porque Deus escolheu você para uma missão, porque você terá um título para a eternidade, porque você foi capaz de crer naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Isabel também diz que esta criança é abençoada. E por que o seu filho, o filho que você dará à luz, Maria, é abençoado? Em primeiro lugar, ele recebe um nome de Salvador. Verso 31, o anjo diz assim: você, Maria, ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o seu nome Jesus. Jesus significa Deus salva. Mateus, quando registra isso, diz que vão dar o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa criança é abençoada porque ele é Salvador.
É Ele que vem ao mundo para cumprir o propósito de Deus de salvar o seu povo dos seus pecados, de perdoar, de pagar a dívida necessária para o perdão dos pecados. Porque Ele é chamado de Filho do Altíssimo. Ele é aquele que vai expressar a todos nós, que vai revelar a todos nós quem é o Altíssimo. O evangelista João vai dizer que esta criança é o Filho unigênito de Deus, o Filho que é único, que tem uma relação ímpar com Deus. Ele também é chamado de descendente de Davi no verso 32. Ele será chamado de Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Se você ler lá o capítulo 2 de 2 Samuel, capítulo 7 de 2 Samuel, você vai encontrar aquela história, aquele momento em que Davi tem o desejo de construir um templo e Deus diz: eu nunca pedi isso, nunca exigi de ninguém que me construísse um templo, mas não será você, Davi, será seu filho que fará isso, e eu quero lhe fazer uma promessa, que nunca faltará alguém que se assente no seu trono. E esse descendente que se assenta definitivamente para todo sempre no trono de Davi é Jesus. É por isso que ele é filho de Davi. Ele é aquele que cumpre a promessa que Deus faz a Davi ali em 2 Samuel capítulo 7. E por fim, essa criança é abençoada porque ele é o soberano. É ele que vai reinar para todo sempre. O salmista, profetizando esta vinda de Jesus, lá no capítulo 2, vai afirmar que ele é aquele a quem todos os reis da terra se curvarão. Ele é aquele rei que finalmente governará sobre todo o mundo. Olha que louvor tremendo o Natal nos inspira. Como Isabel, este cântico de Isabel vem dizer: abençoada você é, Maria, abençoada é a criança que vem no seu ventre. E nós todos somos abençoados porque chegou o tempo de Deus abençoar com o Evangelho, com essa boa nova que é o Evangelho. Eu quero convidar então você, meu irmão, a começar a celebrar as bênçãos de Deus no tempo do Natal. Mude o ânimo do seu coração, abra o seu olhar e peça a Deus que lhe dê a mesma alegria que tomou conta de Isabel quando contemplou a presença de Maria, quando percebeu que o seu Senhor estava ali próximo dela. Que coisa tremenda, não é? O nosso coração mudar de ânimo, nosso coração se alegrar, mesmo em meio a todos os problemas que podemos enfrentar, pessoais, particulares, na nossa comunidade, na nossa sociedade, no mundo em que vivemos. Eu quero lembrar a você que não por causa que o dia 25 se aproxima, eu quero lembrá-lo que o nosso Senhor está próximo, Ele está próximo de nós. Ele adentrou a nossa vida, Ele adentrou o nosso espaço e como Isabel, podemos dizer: abençoado sou, porque o meu Senhor está aqui por perto. Abençoado sou, porque aprouve a Deus cumprir a sua promessa, porque cremos num Deus todo-poderoso, que fez uma jovem virgem engravidar do Espírito, porque fez com que o próprio Jesus viesse ao mundo assumir a nossa humanidade, viver como um de nós, morrer no nosso lugar e ressuscitar para nos conduzir em triunfo também. Eu quero convidar você a louvar a Deus, a celebrar a Deus, a pensarmos nestes louvores que o Natal nos inspira. O primeiro deles é o louvor de Isabel. Abençoada é você entre as mulheres e abençoado é o filho que você dará à luz. Que o nosso coração se junte à alegria de Isabel, se considerando agraciada, porque estava na presença do Salvador. Esta criança que nasceu de Maria,
que nós representamos naquela manjedoura é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Vamos nos alegrar na sua presença. Que Deus te abençoe grandemente. Fecha os teus olhos. Deus querido, nesta hora que nos lembramos do Natal, da promessa de que o Senhor viria ao mundo e da maneira como o Senhor realizou esta promessa, nós queremos te agradecer. Nós estamos alegres e somos imensamente gratos, porque esta data é mais do que uma expressão comercial. Ela conta a história que alcançou o nosso coração, ela começa a contar a história do Evangelho. Que esta alegria, ó Deus, que envolveu Isabel há 2000 anos atrás, também envolva o meu coração, o coração da minha família, o coração da tua igreja, o coração de cada um que neste momento ora, buscando, ó Deus, exatamente a tua bênção. Nós te agradecemos desde já por tudo que o Senhor vai fazer, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Que Deus te abençoe, que este Natal seja um Natal de celebração e que o seu coração e os seus lábios se juntem aos personagens da Bíblia no louvor a Deus. Que Deus te abençoe.